funciona a questão dos universos. Agora vamos ver os seres que existem, tá? Os chamados transdimensionais. Dos seres transdimensionais, tá? Temos aqui três tipos básicos, tá? Então, quais são os três tipos básicos que temos, tá? O primeiro são chamados viajantes físicos. O que são viajantes físicos? Eles são seres ou entidades físicas, tá? Que eles existem. Como eu vou explicar? Eles existem em universos alternativos, ok? Então, existem casos, por exemplo, vocês vão ver, onde eles são confundidos com extraterrestres. Explico como isso. Vocês escutaram falar no caso George Adamski, que é um caso famoso. George Adamski, nos Estados Unidos, ele tinha contato com os chamados seres de Vênus. E vocês vão dizer, pera, onde Vênus? Pero Vênus é um planeta que não tem vida. E já sabemos que Vênus não tem vida pelas condições que ele não tem, não suporta a matéria orgânica, pelo menos da forma, por excessivo calor, por uma série de circunstâncias, Vênus não oferece condições de vida. Então, como que esse ser que estava comunicando com Adamski podia ser um ser de Vênus? Porque ele, sim, ele era um ser de Vênus, pelo não do Vênus que a gente conhece. Ele vem de um Vênus transdimensional. Então, nesse Vênus, planeta Vênus, no lugar dele, não existe na segunda órbita. Existe na terceira órbita, exatamente onde a Terra está. O que não existe é a Terra. O planeta é o mesmo, apenas que o nome mudou. Se chama Vênus. Não existe nenhum planeta Terra. E ali onde deveria existir um Vênus, pois naquela órbita não tem nada. Se é um Mercúrio, logo depois vem Vênus, como terceiro planeta. Quer dizer que o segundo planeta que deveria estar na segunda órbita não tem. Então, por isso que esse ser se apresentou, então, como um ser de Vênus. Ele não mentiu, porque, em verdade, ele era um ser de Vênus. Então, isso que temos que ver como vários outros seres que se apresentam de planetas que a gente sabe que não é possível a existência de vida, mas que tem uma frequência transdimensional que pode ser verificada facilmente. Como se faz isso? Existem sensores que podem captar a questão harmônica de um objeto ou de uma entidade. E essa frequência vai ressonar. Então, se sabe que essa frequência ela não é exatamente compatível com a nossa. Ela é parcialmente compatível, mas não totalmente. Um ser desse não podia existir aqui para sempre. Ele tinha que retornar de onde viveu ou ele se dispersaria, porque ele não tem essa compatibilidade a esse nível. Então, temos isso. Tem que ser levado em conta. Tá? Então, os agentes físicos que conhecemos, confundidos com extraterrestres, são isso, basicamente. Ok? Existe um outro tipo de viajante físico, que são crononautas. E eu já mencionei como seres chamados ultraterrestres. Quando eu falo viajantes do tempo, eu não estou falando da mesma linha de tempo, do mesmo universo que a gente vê. Para que tu possa viajar no tempo, possa viajar no passado, tem que viajar no passado de um outro universo para não o teu. Por quê? Porque no momento que tu viaja no teu próprio passado, tu destrói o presente de onde tu veio, porque tu vai criar uma anomalia quântica. Tu vai criar simplesmente uma singularidade que não pode existir. Porque a tua presença lá, num tempo que tu não deveria existir, ou talvez tu exista, mas duas pessoas com a mesma frequência não podem coexistir no mesmo lugar. Então, tu criaria uma anomalia quântica enorme que resultaria na destruição do universo, pelo menos que a gente conhece, do universo, sim, porque é um efeito bomba. Começa destruindo o planeta Terra e a frequência continua subindo e se expandindo como fogo numa mata seca. Ela vai se expandindo, crescendo e destruindo tudo. E eles vão dizer, peraí, então tivemos sorte que nenhuma civilização fez isso, porque existem controles, existem entidades, civilizações que estão patrulhando isso constantemente. Porque se eles não fazem isso, imagina, nossa própria existência seria comprometida a cada momento. Imagina uma civilização que decide viajar no tempo na mesma linha,
me importando as consequências, seria um desastre para a gente. Ok? Bom, então, esses são o segundo tipo de viajantes transdimensionais. Ok? E existem as entidades etéreas, que é essa que temos que falar. O que é uma entidade etérea? Entidade etérea é uma entidade, tá, que tem consciência, e essa consciência é dividida em diferentes categorias. Tá? Então, do que são feitos? Eles são feitos de uma bioenergia coerente. Imagine uma eletricidade que seja capaz de pensar. Dizemos, espera um pouquinho, isso não faz nem lógica. Se é uma eletricidade, como é que vai pensar? E eu pergunto para vocês, como vocês pensam que a gente pensa? A neurona, a neurona humana está conectada com outra neurona humana, formando uma cadeia, uma network. E essa cadeia de ondas neuronais que faz o pensamento humano funcionar. Então, a gente está transmitindo o quê? Como uma fagulha. Essa fagulha é bioeletromagnética. Então, essa é a forma básica do pensamento humano. Então, por isso, uma entidade etérea, tá? Ela existe dessa forma. Ela é uma energia coerente, uma energia capaz de sentir mais ou menos, sendo mais evolucionada, menos evolucionada, ou seja, mais primitiva ou mais sofisticada. Então, existem 3 categorias, ou subcategorias, dentro das chamadas entidades etéreas. Tá? Elas são divididas em gamas, betas e alfas. Vamos ver os gamas primeiro. Tá? São entidades etéreas conscientes sem inteligência, ou seja, elas não raciocinam, elas atuam por instinto. Imagina que o instinto que a formiga tem de buscar comida e levar para sua colônia, ou de se defender. Então, ela existe, ela tem uma protoconsciência. Então, essa protoconsciência é mais ou menos o que os gamas são. Então, o que eles são? Eles são parasitas psíquicos. Eles vão atrás das pessoas para sugar os sentimentos das pessoas. E uma pergunta que eu faço é: como funciona isso dos sentimentos? Como é que é isso? Como é que sugar um sentimento? Primeiro vamos entender como funciona o sentimento, tá? Existe essas hormonas neuronais, tá? Uma delas é a serotonina. A serotonina, ela intervém com a dopamina, tá? E a noradrenalina. E ela é alterada. Então, quando a pessoa está passando por uma extrema angústia, ansiedade e medo, ela está produzindo frequências enormes de bioenergia. Então, esses seres são como sanguessugas sugando energia. Imagina que a gente seja uma bateria. Eles estão tirando a nossa carga para existir. Então, basicamente, o que esses seres estão fazendo. Então, isso é um parasita psíquico. Ele está ali chupando essa energia. Nunca se perguntaram por que as entidades etéreas, que as pessoas confundem com fantasmas, com espectros, com tudo isso, por que elas querem nos assustar? Que elas vão ganhar com isso? Elas não têm nada que fazer? Ou simplesmente porque elas estão aborrecidas? Ou não. Tudo tem uma função no universo. Não existe o acaso. Tudo é uma questão de causa e consequência. Então é importantíssimo, é fundamental que a gente veja isso. Então, por isso, os gamas são os mais comuns, mas também são os mais frágeis. Agora entramos nos betas. O beta é uma entidade etérea consciente e inteligente, é capaz de raciocinar. Então, ele raciocina o seguinte: quanto mais medo eu produza, os mais fontes de energia eu vou ter para consumir. Então, um exemplo disso são os poltergeists. O que é um poltergeist? O poltergeist é um beta etéreo que sabe que se ele produz ansiedade, angústia e principalmente medo, ele vai estar tendo um festival de energia para consumir. Então, por isso que os poltergeists atuam como eles atuam.
Eles não atiram coisas ou movem coisas porque eles estão aborrecidos, não tem nada a fazer. Eles estão exatamente seguindo uma função. A função é a existência. Ok? Então,